Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à 8ª Jornada Nacional de Educação Matemática, 21ª Jornada Regional de Educação Matemática. Damos início agora ao Momento Cultural Infinito ao Quadrado, Canal Futura, o qual consistirá em uma roda de conversa sobre a série Infinito ao Quadrado. Então, eu convido vocês a já irem interagindo ali pelo chat, dizendo de onde vocês vêm, né, onde vocês estão nos assistindo, na verdade, né, e fiquem à vontade para ir colocando as perguntas, né, para a gente ir respondendo ao longo da nossa conversa. Bom, esta série, ela é uma produção do Canal Futura, com coprodução da Filme Journée e o PFTV. Ela estreou no dia 17 de agosto, no Canal Futura, foi produzida em Passo Fundo, contou com a consultoria e a participação dos professores do Laboratório de Matemática da Universidade de Passo Fundo, vinculados à área de matemática, e alguns professores também dos cursos de Química e Física aqui da UPF. Eu sou a professora Vanessa Dilda, professora da área de matemática da UPF. Tive o prazer de participar, então, junto com essa equipe e com os colegas da consultoria da série Infinito ao Quadrado. E para conversar com a gente sobre essa série, nós temos aqui hoje a Luana Lemes, que é a apresentadora da série. A Luana é apresentadora, proprietária de uma agência de produções, marketing e comunicação aqui em Passo Fundo, morou e trabalhou nos últimos anos no Rio de Janeiro e Miami, participando de gravações na Rede Globo, como A Regra do Jogo, Ligações Perigosas, Novo Mundo. Campanhas publicitárias da TIM, Andrade Gutierrez, Prefeitura do Rio de Janeiro. Trabalhou também como apresentadora no RS, na TV Passo Fundo, tendo a chance de entrevistar grandes nomes, como Neto Fagundes e Alice Bastos Neves. Coproduziu e escreveu e atuou no espetáculo Não Tô Entendendo Nada, que teve 3 indicações ao prêmio na Fita em Angra dos Reis, além de ter em sua plateia grandes nomes, como Nanda Costa, Bianca Comparato, Aline Fanju, Rafael Logan e o ator americano Alf Enoch. Participou também da gravação do videoclipe do cantor Cheyenne, na Universal Studios, em Orlando, clipe que hoje se encontra com 50 milhões de visualizações. Dentro dos cursos da TV, Luana estudou com grandes nomes, como Sérgio Penha, preparador de elenco da Globo, Camila Amado, atriz, Edgar Miranda, diretor da Record, e Wolf Maia, diretor da Globo. Desde já lhe agradecemos, Luana, por ter aceito esse convite, estar aqui com a gente para essa nossa conversa. Boa tarde para todo mundo. Eu que agradeço o convite, né? Tá podendo falar um pouquinho sobre o Infinito ao Quadrado, sobre como foram as gravações, esse mundo da matemática, né? Que a gente está apresentando aí no Canal Futura. Então, estou muito feliz, pessoal, que mande as perguntas para a gente poder contar um pouquinho mais como foi tudo isso. Isso. A gente tem também aqui a presença do Paulo Ludwig, PH, que é o roteirista da série Infinito ao Quadrado. O Paulo é roteirista, escritor, reside na cidade de Porto Alegre, estudou jornalismo na Universidade de Passo Fundo, cinema na Universidade Carlos III de Madrid e roteiro na Academia Internacional de Cinema. O Paulo é autor do livro Omnes Vi, falei certo, Paulo? Contos Fantásticos. E eu quero agradecer também a participação do Paulo para essa nossa conversa sobre o Infinito ao Quadrado. Eu que agradeço a possibilidade de falar do programa. Foi um projeto muito legal que a gente participou. Bom, então eu acho que para iniciar um pouquinho a nossa conversa, a gente vai apresentar o making-off dessa série, né? Para deixar o pessoal aí com vontade de assistir um pouquinho.
Legal, eu sou suspeita a falar, mas toda vez que eu vejo esse making off, eu tenho vontade de assistir de novo. E olha que eu já assisti muitas vezes. Bom, também. Pessoal, o objetivo, então, dessa série, Infinito ao Quadrado, é despertar o interesse dos jovens pelo mundo da matemática e também pela informação. A jovem apresentadora Luana Lemes simula o comportamento dos jovens com a ajuda da Infinito, uma inteligência artificial que funciona como assistente de pesquisa. Em cada episódio, os jovens pesquisam algumas curiosidades, como a construção das pirâmides, o paradoxo de Fermi, por exemplo, se aprofundam no tema e descobrem que a matemática está presente em cada assunto e no nosso cotidiano. Então, com uma linguagem moderna e atrativa, Infinito ao Quadrado é uma experiência visual com cores, trilhas, animações e movimentos de câmera que vai explorar a geometria, a probabilidade, a porcentagem, os logaritmos, enfim, alguns conteúdos aí da matemática. A série é composta de 10 episódios. Cada semana nós temos um episódio novo no ar, né? Então, nós estamos na 7ª semana, né? Já no 7º episódio. A série vai ao ar na segunda-feira, no canal Futura, na segunda-feira, às 22 horas. No sábado, às 15 horas e no domingo, às 19h35. Vale lembrar também, pessoal, que a série está disponível no Futura Play, né? Então, já vai aparecer ali o link do Futura Play, em que a série está disponível. Então, para começar um pouquinho a nossa conversa, eu vou deixar o Paulo falar um pouco sobre como surgiu a ideia da série, como foi escrever esse roteiro e entrar no mundo da matemática, Paulo. Oi, então, Vanessa, eu nunca fui um grande estudante de matemática, apesar de amar. Então foi um pouquinho sofrido, mas eu amei participar. Eu gosto muito de ciência, eu só não sou bom com ela. Então, o Infinito ao Quadrado, o Futuro entrou em contato com a gente, querendo um programa de matemática, assim. Eles não nos deram muitas orientações, só algumas limitações, tipo tempo, tem que abordar assuntos da matemática X, e a gente tinha muita liberdade para criar. Então, duas coisas que foram muito importantes para a gente na criação primeiro, é tirar um pouco do peso da matemática, que a matemática carrega aquele medinho, né? Eu também tinha, eu nunca fui bom e eu tinha medo, não é que eu não gostasse, eu tinha medo porque eu não era bom. E segundo, era criar uma linguagem que pegasse os jovens, assim, que a gente conseguisse atingir de verdade. Tipo, chamar a atenção mesmo para captar, assim, porque hoje em dia captar a atenção de jovem é complicado, né? Tipo, tem muito estímulo em computador, celular, é difícil tu prender. E para isso, então, a gente criou o Infinito ao Quadrado. O conceito dele é, digamos que seria uma jovem pesquisando, a Luana, linda, pesquisando num telefone, um smartphone, como um jovem estaria fazendo. Tipo, a Infinito é uma inteligência artificial, ela não é um smartphone, mas ela funciona como se fosse. Então,
a gente dividiu o programa em 3 blocos principais, assim, que é a apresentação de uma curiosidade, que a gente não entrou só na matemática, a gente também queria mostrar como a matemática está por trás de tudo, sabe? Matemática são infinitas possibilidades, por isso que é o nome infinito ao quadrado. Então, só citando alguns exemplos, o primeiro episódio é o que é o infinito. Esse foi sofrido porque definir o infinito é difícil. Então, a gente começa com ela pesquisando sobre o que é o infinito, com o infinitum, e ela vai descobrindo conceitos matemáticos por trás, e aí vamos entrando nos conjuntos numéricos. Aí a pesquisa entra no segundo bloco, passa da curiosidade, que é o infinito, entrando para os conjuntos numéricos, que é a matemática. Aí ela vai explorando os conjuntos, descobrindo e tal, compreendendo melhor. Aí, no final, a gente tem alguma dúvida sempre da Luana, que é respondida por um dos professores, como a Vanessa aí está em 2 episódios, né? Então, isso, em 2 episódios. Então, no final de cada episódio, a gente tem uma dúvida, no qual entra um professor para falar um pouquinho mais sobre o conceito matemático que a gente utilizou. E a gente utilizou muitas curiosidades, não só científicas. Por exemplo, a gente fala sobre o tempo, a gente fala sobre o paradoxo de Fermi, sobre a matemática na natureza, a matemática na música, as mulheres na matemática, que é um episódio muito legal, ficou muito bacana. Vai ser o último. Ficou muito bacana. Vai ser o último, quem quiser assistir é o episódio 10. Ficou muito legal. Também para rimar com essa linguagem que a gente estava criando para atrair o público jovem, a gente, como vocês viram aqui no Making Off, a gente buscou muita coisa tecnológica, muita projeção, um visual meio futurista em alguns pontos, uma paleta de cores bem interessante, a trilha também um pouquinho futurística, não a do Making Off, que é uma trilha do Making Off, mas a trilha do episódio, ela tem uma pegada um pouquinho mais futurista e tal. Deixa eu ver o que mais. Bom, sobre a pesquisa, assim, eu não vou falar muito, que isso é mais da Vanessa. Eu procurei muitas fontes, assim, eu procurei juntar o máximo que eu conseguia. Eu tinha que compreender, digamos, eu vou ensinar, vou escrever sobre 10% de um assunto, eu tinha que compreender 100% dele. Então, foi um ano bem longo, 2019, para mim. E hoje em dia... Desculpa, Paulo, te cortei. Mas isso eu até ia te perguntar, né? Porque eu acho que você deve ter estudado muita matemática nesse período. Sim, eu estou pensando em fazer o Enem só para ver se eu passo em matemática. Olha aí. Mas foi uma experiência maravilhosa, gente. Eu gostava de matemática, eu amo muito ciência, assim. A minha visão é muito mais de divulgador de ciência do que como um conhecedor profundo dela. Mas eu fiquei muito feliz de participar, de instigar as pessoas aqui no Brasil inteiro a gostarem de ciências, gostarem de matemática, quererem participar. E o episódio 10, principalmente, que é as mulheres na matemática, ele foi feito com isso em mente, sabe? Instigar mais as meninas aí atrás a estudarem matemática, se sentirem confortáveis em participar, sabe? Porque tem muitas mulheres na matemática que não têm o destaque merecido na história e tal. Eu peguei um pedacinho, porque é um programa curto e tal, com 2 exemplos, mas os exemplos são infinitos, como o programa. Legal, legal. E o Paulo foi incrível, assim, a escrita do roteiro, essa conexão que ele conseguiu fazer, né, entre os assuntos e levar para o conceito matemático, né? Depois, claro, a gente trabalhou na consultoria, enfim, mas mesmo assim já chegava aquela ideia muito, muito boa, né, dos conceitos, e até por isso que eu te perguntei, né? Deve ter estudado bastante, porque
realmente não é muito fácil, assim, começar do zero. Alguns conceitos até são mais simples, a gente usa mais no cotidiano, né? Mas umas funções trigonométricas, por exemplo, né? O Carlos me disse que até hoje o Carlos era o diretor da série, ele me disse que até hoje ele assiste aquele episódio, ele fica encantado, porque ele não lembrava disso, ele não entendia direito, né? Então, eu acho que deve ter sido um desafio bem grande, né? Mas realmente o roteiro ficou muito legal. Ah, que bom. A participação dos professores, principalmente da Vanessa, que está aqui falando que qualquer coisa que dava, qualquer dúvida, sai correndo desesperado. Prof, me ajuda, socorro não dá certo. Tem coisas que eu só aprendi e compreendi mesmo no programa. Que eu saí do ensino médio sem entender e fui entender agora fazendo o programa. Legal. Estou sabendo muito mais. Eu realmente estou pensando em fazer o Enem para ver se eu passo em matemática agora. Olha aí. A gente fica bem feliz em saber disso. A gente espera despertar esse interesse, né, em todas as pessoas que assistirem ao programa. Bom, eu vou passar então a palavra para a Luana, depois se o Paulo quiser completar, enfim, né, com mais alguma informação. A Luana, que foi a apresentadora, então, da série, vai nos contar um pouco, então, como é que foram as noites de gravações, né, Luana? Foram longas, pelo que eu sei. E como era também, queria saber como é que era essa tua relação com a matemática, como é que foi participar dessa série? Então, eu quero já aproveitar, porque a gente não se conhece pessoalmente, né? Nem conheço nem a Vanessa e nem o Paulo. Eu já quero aproveitar para dizer obrigado, porque quando eu comecei a pensar em fazer o programa, eu fui convidada e tudo mais, eu pensei, quando chegar esse roteiro, eu vou me desesperar, porque matemática nunca foi uma matéria boa para mim. Eu pensei, eu não vou entender, eu vou ter uma dificuldade para conseguir desenvolver. E assim, o roteiro chegava cada vez, né? A cada episódio, o Paulo ia dando também uma alinhada em alguma coisa que de repente eu tinha tido dificuldade. Tanto que os últimos episódios eu brinco, né? O texto também fala, a gente já está fluindo melhor nos últimos, a gente sofreu mais nos primeiros. Mas o roteiro ele vinha assim redondinho, com uma facilidade que nem eu acreditava que eu estava entendendo. Então, parabéns para vocês que fizeram essa parte. E foram madrugadas mesmo de gravação. A gente, como a gente fazia dentro, precisava de um espaço grande, escuro, por causa das projeções, a gente gravou dentro do ginásio de esportes da UPF. E a gente poderia começar a gravar depois que as aulas terminassem. Então, a gente chegava lá 8, 9 horas, as aulas terminavam, eles começavam montagem, né, de cenário e tudo mais, que não era fácil por causa das projeções, tinha que estar tudo milimetricamente alinhado, porque senão dava para ver que a projeção não estava encaixada. E a gente madrugava gravando. Teve um dia que a gente saiu de lá às 8h30 da manhã. Tava claro já. E o Teso, nosso diretor, estava, meu Deus, vai aparecer que tá claro. E a gente, meu Deus, e agora? Assim, que a gente teve um dos episódios que a gente sofreu mais, assim. Mas eram madrugadas deliciosas também, querendo ou não. A gente se divertia, a equipe toda. É uma equipe super legal, assim. E essa questão das projeções é muito diferente de tudo que eu já tinha trabalhado. Você contracenar com outra pessoa é uma coisa, você contracenar com uma imagem que nem existe, né? Então, para mim foi um grande desafio. Mas o programa tá lindo, assim, tenho recebido vários feedbacks super bacanas. Que me chamou bastante atenção são as crianças, 9, 10 anos, que é a idade ali da minha filha também, que estão assistindo e estão falando, nossa, eu gostei disso, me fala por que disso, por que aquilo. Então, são coisas que eles nem estudaram ainda, mas que já gerou uma curiosidade de aprender pela forma que o programa é apresentado, enfim, pela forma que ele foi estruturado. Então, estou muito feliz com o programa rodando. Já estamos aí entrando no 8º episódio, né? Já quase. Eu gosto muito do 9, viu, Paulo? Você falou que gosta do 10. Eu gosto do 10 também, mas assim, o meu preferido, vamos dizer, é o 9. Eu gosto bastante. O 9 tem aquela chuva, né? Isso, até chuva aquilo ali pra gente, fazer. Né? A gente teve fazendo um dia que tava calor, fazer chover.
inventar lá, por isso que eu digo, toda a equipe ali, direção, o Teso, o Léo, os meninos que trabalhavam ali a madrugada inteira também para fazer acontecer. Tava todo mundo muito empolgado com a série, então todo mundo com certeza deu o seu máximo e o resultado tá aí. Não, realmente ficou muito lindo. Tem episódios maravilhosos que eu sou apaixonado. O 3 com as pirâmides ali muito, muito lindo. Pessoal, assistam, sério. Assistam. Só isso que a gente pode dizer, né? Assistam. A gente é suspeito a falar, mas assistam. Eu tenho orgulho. Foi muito legal, foi um trabalho, assim, maravilhoso. E eu fico feliz até em saber esse feedback, né? Ter esse feedback de crianças, né? Se interessando pela matemática, porque realmente esse era bem o objetivo da série, né? O objetivo da série é que as pessoas olhem para a matemática não com aquele medo, né? É difícil, mas que se interessem, né? Que o olho brilhe, né? Quando fala na matemática. Né? Na verdade, existem várias reportagens que já rodaram, que falam muito sobre os professores de cursinho, né? Que os professores de cursinho, eles usam métodos para fazer os alunos aprender para a questão do vestibular. Então, inventam música, inventam poemas, inventam formas de ensinar que não seja a forma tradicional. E o programa, querendo ou não, ele é isso, né? Então, ele não fala só da matemática. Quando foi rodar o primeiro, a gente fez uma movimentação grande aqui na cidade de Passo Fundo, convidando várias pessoas para assistir. E o que eu recebi de feedback depois foi, nossa, eu pensava que era outra coisa. Eu pensava que ia falar ali paradinho de matemática. Não imaginava que ia ser fácil de entender. Então, o programa ele é isso, ele é para facilitar, um conteúdo que normalmente as pessoas têm dificuldade, que é a matemática. Sim. Deixa eu só complementar aqui. Como a gente tinha também um tempinho pequeno, né? O que a gente quis sempre, desde o começo, é instigar as pessoas a quererem ir atrás de saber mais. A gente fez o máximo ali para captar a atenção e tal, mas o ponto é que eles se interessassem e fossem eles fazer as pesquisas. Sabe? Tanto a interação da Luana com o Infinitum ali e tal, é uma coisa que a gente está tendo aquela esperança no fundo que as crianças e adolescentes vão ver e vão fazer. Tipo, vai pegar o smartphone, o computador, e tipo, o que é o infinito? Sabe? É isso que a gente quer. A gente quer instigar a vontade de saber. Além de, claro, passar os conceitos matemáticos e tal, mas também que eles queiram saber, que eles queiram pesquisar, que eles queiram ir atrás. Isso, até porque também, né, a matemática não foi tão aprofundada, né? A gente deu uma ideia do conceito com essa intenção de que a criança, que o jovem fosse buscar mais, né? Se interessasse, né? E fosse buscar mais. Muito legal. Desculpa. Até nem teria como a gente aprofundar muito pelo tempo, né? Pelo tempo, exatamente. A gente tentar explicar muito bem, não ia ser legal. A gente dá aquela pincelada, instigando, empurrando as pessoas para continuar a pesquisa e para compreender mesmo. Eu queria complementar um pouquinho, então, a fala do Paulo e da Luana, falando um pouco como foi para nós, professores, né? Então, teve aí uma equipe de 8 professores da matemática, do curso de química, do curso de física, né, da UPF, que a gente trabalhou várias terças-feiras nos roteiros, né? Então, para nós, eu acho que eu resumiria como desafiador, né? Porque nós não entendíamos nada desse mundo da TV, de uma série, de um roteiro, né? E eu falo não entendíamos porque agora a gente até entende um pouquinho, né? E a gente passou a ter que inserir a matemática, ajudar vocês, né, a inserir os conceitos nesse mundo. Mas foi um trabalho muito rico, muito interessante, né? Que nos possibilitou olhar também para a matemática nos outros campos, né? Na física, na química, a gente foi buscar, né, as aplicações. Quando eles chegaram lá, eu me lembro, quando o Paulo e o Carlos chegaram lá para conversar com a gente, né, e a gente precisava ajudar eles também a selecionar os temas, né, o que a gente ia trabalhar, o que tem de curioso aqui, o curioso lá, para a gente fazer esse link, né. Eles já vieram até com a ideia, assim, né, do que eles queriam mais ou menos tratar,
E a gente começou a pensar e fazer essas ligações todas, né? Então, foi bem desafiador para nós também, né? Buscar auxiliar isso. Eu acho que a gente diversas vezes deixou o Paulo de cabelo em pé, né? Porque, como o Paulo mesmo falou, a ideia era que fosse numa linguagem que o jovem compreendesse bem, né? E muitas vezes nos conceitos matemáticos a gente acaba tendo que usar alguma linguagem mais formal, né? Porque a matemática tem a sua formalidade. Então a gente conversava, não dá para ser assim, não dá para aliviar um pouquinho, não, tem que ser, né? Então, essas conversas que a gente sempre tinha, mas que no fim a gente sempre se ajustava, né? E deu tudo certo, né? Então foi bem legal essa troca, né? Essa troca de experiências, trazer ali o futuro, as ideias do Paulo, né? Os roteiros chegavam para a gente bem redondinhos, como a Luana falou, assim, com toda a ideia lá, né? E a gente só tinha que polir um pouco a questão dos conceitos, né? Essa parte da matemática, às vezes encaixar de forma diferente para que desse também, né, com essa preocupação toda que a gente tinha, que o pessoal também tinha, que os conceitos fossem tratados de forma clara, né, e com o seu devido rigor, obviamente, né, mas enfim. Eu posso complementar um pouquinho. Pode. Sim, realmente a matemática tem essa linguagem formal, assim, eu incomodei muitos profs, a Vanessa também, dando aquela choradinha, mas não dá para deixar mais bonitinho, mas dá uma polidinha. Não dá, Paulo, é assim, tem que ser, né? Mas foi bem interessante. A gente tem aqui uma pergunta se tem previsão de mais episódios, eu não sei responder isso. Não tem previsão de mais episódios no momento, não. A gente está acabando a temporada ainda. No momento não temos nada. Mas eu acho que vai ser um sucesso, né? Tá sendo, o pessoal tá dando um feedback bem legal. E eu queria complementar também um pouco a fala do Paulo, quando ele falou do tempo, né? Então, também a questão do tempo foi muito bem pensada, né? Qual que era a ideia? Que os episódios fossem curtos, para que o professor possa utilizar esse episódio em sala de aula, por exemplo, no início de uma aula ali de 40 a 50 minutos, talvez, um período, né? Que o professor possa utilizar para introduzir, né, o conteúdo que ele vai trabalhar. Então, ele serviria, assim, de estímulo, né, para o aluno assistir, ficar interessado, ou mesmo enviar o vídeo antes para o aluno se interessar e buscar um pouco mais para trazer para a sala de aula, né? Então, por isso, os episódios também são curtos, né? E a gente, inclusive, lembra vocês, né, que vocês podem acessar lá no Futura Play, e é livre, podem usar em sala de aula, então o material aí está bem rico e com o devido rigor matemático também, né? Vocês podem ficar à vontade para utilizar mais esse recurso nas aulas, ainda mais agora, né, em tempos de atividades remotas, né? A gente pode utilizar. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber se já tem previsão para a continuação do projeto. Já possui uma proposta para a segunda temporada, então o Paulo acabou de falar, né? Por enquanto a gente está ainda rodando a primeira temporada, então por enquanto ainda não temos previsão. Gostaríamos que tivesse. Oi? Gostaríamos que tivesse. Gostaríamos que tivesse, né? Porque o trabalho realmente foi bem interessante. Enfim, não sei se o pessoal tem mais alguma colocação, mais alguma pergunta. Eu posso dar mais uma colocação também, que quando eu descobri isso, que ele ia ser utilizado, podia ser utilizado para abertura das aulas e tal, eu me senti muito feliz, assim, porque eu me senti como uma parte da construção da educação no Brasil, sabe? Eu descobri um pouquinho depois disso, que não tinha chegado na hora que eu estava trabalhando. Eu fiquei tão feliz, assim, tipo, de poder contribuir, sabe? De alguma forma pequenininha, claro, mas poder contribuir para a galera gostar mais, estudar, se abrir para matemática, se abrir para ciências, sabe? Tipo, fiquei muito feliz, orgulhoso. Assistam, sério. É muito bom mesmo, né? Porque
E nesse mundo da matemática que a gente tem tanta resistência, né? Então, a gente contribuir para que as pessoas gostem, né? Para que as pessoas olhem com outros olhos, né? É muito bom. Bom, toda a equipe, né, teve muita preocupação com todo esse rigor, né, todo mundo colaborou demais, assim, pessoal da animação, eu fico encantada toda vez que eu vejo, né, a animação dos episódios, aquele jogo de luzes, né, a Luana também falando, como ela disse, eu acho que deve ser estranho, né, Luana, conversando com alguém que não estava ali. É estranho. É estranho, mas na verdade as projeções, elas aconteciam ali também na hora que a gente estava gravando. Mas muitas vezes na parte de edição, eles usam a projeção que foi montada. Mas para não me deixar falando sozinha, muitas vezes eles colocavam rodar no ginásio também, para pelo menos eu ter a impressão de que eu estava falando com alguém. Porque senão não tinha nem a deixa, né? Então ficava um pouquinho mais difícil, assim. Mas a gente, o Tez às vezes me dava deixa também, falava, Lu, agora fala essa fala, mas a Infinitum vai falar essa antes, então ele me dava deixa para eu poder falar a minha, mas é bem diferente de qualquer outro tipo, né, de você estar contracenando com alguém, ou até mesmo de você estar apresentando com um TP, com alguma coisa que te facilita saber os textos. Tinham muitas palavras que eu tinha dificuldade, né? A matemática em si, ela tem algumas que era exatamente quando a gente pedia, às vezes ligava de madrugada, né, Paulo? Paulo, será que a Luana pode falar outra palavra? O Paulo dizia, não, essa palavra é da matemática. Essa aí tem que manter. Então, eu sofri um pouco também com alguns termos matemáticos, assim, que você, né? Às vezes a gente acha que na matemática não vai ter, mas tem alguns termos de pronúncia um pouco mais difícil também, né? Não, tem algumas palavras assim, se eu mudasse, a Vanessa me matava. A gente te matava mesmo. Na verdade, às vezes a gente pegava o roteiro do Paulo e a gente pensava, não, a gente vai ter que mudar, não dá para ser assim. Nós também pesquisamos muito, né? Porque a gente se preocupou muito que a gente vai colocar no ar algo que está levando o nosso nome, né? O nome da universidade e precisa, né? Então, a gente procurava muito, pesquisava muito e aí ia adaptando, né? Paulo, tem que ser assim, não dá, eu queria que fosse... Não, mas tem que ser assim, né? Então, mas eu acho, assim, que ficou muito legal, né? Sabe que a minha dificuldade, assim, que os professores que eu estudei no Rio de Janeiro, a maioria, eles são pela naturalidade, né? Então, quando tu pega um roteiro, eles pedem para a gente quebrar esse roteiro. O que seria quebrar o roteiro? Ler, entender ele, mas colocar para dentro das suas palavras, para ficar com uma forma mais natural de falar. E esse roteiro em si, eu não conseguia, eu não podia fazer isso, porque se eu trocasse uma palavra, eu poderia estar passando um termo de forma errada. Então, como eu disse, para mim foi um trabalho bem diferente de tudo que eu já tinha feito, por realmente ter que seguir o roteiro à risca. E querendo ou não, foi um aprendizado, porque existem diretores, o Tez é mais tranquilo, assim, ali ele também teve esse cuidado por causa da matemática, mas existem diretores que não te deixam trocar um A do roteiro. Então, para mim, querendo ou não, foi um exercício de aprender e de fazer o roteiro, ele redondinho, exatamente como ele estava escrito. Sim. Não, comentando agora do ponto de vista do escritor, a Luana fez um trabalho sensacional. E quando eu estava escrevendo, eu sabia que ia ser difícil. Tipo, eu tentei o máximo possível deixar mais levinho, assim, tal, mas eu sabia que era complicado. Tem muito termo complicado. A interação com a Infinitum, como não é feita na hora e tal, tu não pode modificar muito também, senão desencaixa o diálogo. É um trabalho muito complicado e ela fez um trabalho maravilhoso, assim, gente, sério. Se vocês estivessem percebendo todo o contexto, é sensacional, gente. É que eu acho que para nós, professores de matemática, quando a gente escuta a Luana falando, ela está falando com tanta naturalidade, né? Que parece que ela tá dominado, né? Tá dominado, mas a gente engana, viu, Vanessa? Não, tá aprovada, tá, Luana? Mas eu imagino mesmo, porque realmente na matemática, se você trocar uma palavra,
pode mudar completamente o sentido, né? Então, isso é bem importante. Esse foi o nosso trabalho árduo também, né? Como professores, para ir ajustando esses conceitos, né? Porque realmente, se você mudar uma palavra, pode mudar tudo. E a questão das animações. Pode falar. Pode falar. Eu acabei aprendendo acabei aprendendo sobre quase todos os episódios. Na verdade, eu aprendi. Algumas coisas eu lembrava, mas como eu disse, como matemática nunca foi o meu forte, não era tudo que eu lembrava, mas eu literalmente saí dos 10 episódios aprendendo matemática. Então, se eu conseguir aprender, eu tinha certeza que o pessoal que iria assistir também teria esse entendimento, né? Porque ele montado inteiro é outra coisa, né? Vendo ele, assistindo ele inteiro, assim, ele ficou realmente de fácil entendimento. Eu também queria falar dos professores, cara. Tipo, a Vanessa, os professores foram de uma ajuda tão gigantesca para fazer isso. Vocês estão aí, não vão ter tanta noção. Mas eu incomodei muito, sabe? E, tipo, se tiver... Mas eu incomodei muito eles para tentar dar... Eu queria deixar bonitinho e tal, e eles queriam deixar certo. Óbvio que eles estavam com a razão. Porém, né? Eu queria deixar mais bonitinho, mais leve e tal, e eu incomodava muito. Eu escrevia 2, 3 vezes assim pode, assim pode, assim pode, assim pode. Mas no fim, ainda bem que a gente achou um jeitinho, né? Para tudo. Sempre achava. E, outra coisa que eu queria falar antes, que a Vanessa disse que aprendeu um pouquinho sobre produção, professores, aprenderam bem mais do que um pouquinho. Que estava vindo algumas observações assim nos roteiros que eu olhava e pensava, meu Deus, eu perdi o emprego. O pessoal entrou tão bem aqui na escrita que já pegou a forma de falar e tá encaixando aqui. A gente foi se acostumando, viu? Tá vendo? A gente foi se acostumando e já foi falando aí. Mas eu queria comentar também a questão das animações, né? Porque isso também foi um trabalho bem árduo, porque na matemática nós temos vários símbolos, né? E animações para fazer todas aquelas animações, e às vezes passavam um símbolo despercebido lá e tem que voltar, né? E rever tudo, né? Então, Carlos também sofreu nisso, que, não, Carlos, não dá para eu ar assim, tem que trocar aquele símbolo. Mas eu vou trocar, eu vou dar um jeito, né? Então, no fim, foi muito legal. E mais ali nos dias de gravação mesmo, né? A gente, às vezes, estava tudo redondinho, o Tess e o Léo saíam da produtora com as animações todas certinhas. A gente chegava no ginásio, acontecia alguma coisa com a animação, aí o Gui, que é quem fez as animações, estava lá, tinha que refazer a animação. A gente não entendia o que tinha acontecido, mas tinha que refazer. Então, assim, olha, o trabalho que foi feito... A minha mãe ainda brincou e falou, mas você ficava a madrugada inteira gravando para 6 minutos? Eu falei, sim, você não sabe o trabalho que dá para chegar nesse produto final, né? Nesse episódio final. Pois é, eu tenho aqui alguns comentários do pessoal ali no chat, né? O Leonardo Biasotto dizendo que fica muito feliz em ver os professores sendo reconhecidos, principalmente participando de produções tão necessárias, que são atuais e super bem produzidas. É um incentivo também para nós, futuros professores, inovarmos. Isso aí, Leonardo. Nossa, muito feliz em ajudar. O Denis Silva também comenta aqui, espero que o projeto tenha incentivos para dar continuidade e até expansão, podendo fazer trabalhos educativos envolvendo outras disciplinas como biologia, física, geografia, etc., pois o projeto de vocês contribui muito para a aprendizagem e incentivo das ciências na educação básica. Obrigada, Denis. A gente tem muito comentário positivo aqui, a gente fica bem feliz com isso. Mas é isso, pessoal. Não sei se vocês têm mais alguma colocação, o pessoal tem mais alguma pergunta a fazer sobre... Eu posso falar o resto do dia aqui, se vocês quiserem. Eu também. Eu acho, assim, que a equipe toda está de parabéns, né? Os episódios ficaram muito bons. O pessoal da UPF também, os professores, a gente passou muitas tardes, noites, às vezes, a gente pegava sempre nas terças-feiras, né?
e às vezes não acabava, e o Paulo precisava do episódio no outro dia, e a gente ficava trabalhando, pesquisando e adaptando, então foi muito legal, né? Eu acredito que a gente vai atingir o objetivo, né? Que é despertar o interesse dos jovens pela matemática. Acho que é impossível assistir a série e não gostar, não ficar curioso, não querer pesquisar, eu acho que é impossível mesmo. Convido todos vocês, então, a assistirem, tá? Tem o link aí também do Futura Play, vocês podem acessar. Nesse tempinho que a gente tem até às 19 horas, ainda antes da abertura oficial, né? Vou pedir para vocês que acessem a enquete que está do lado do chat para responder a nossa pesquisa, tá, pessoal? Então, respondam aí. Vou agradecer, então, a presença do Paulo e da Luana, que se disponibilizaram vir aqui conversar com a gente. Parabenizar mais uma vez pelo trabalho, ficou muito legal. E dizer que a gente fica muito feliz se tiver uma segunda temporada. Estamos esperando. Tomara. Estamos prontos. Então, aproveitar para agradecer também. Eu vi que tem gente aí do Brasil inteiro, né? Que está participando. A gente aproveitou e desenvolveu um filtro de Instagram do Infinito ao Quadrado. Então, se você pesquisar lá no Instagram Infinito ao Quadrado, você vai ter um filtro com uma projeção exatamente como a gente faz no programa. Então, se vocês quiserem aproveitar, divulgar para os alunos, usar o filtro, é uma forma da gente estar divulgando o programa também. A gente quer que o programa atinja literalmente todos os cantos do Brasil, né? E que cada vez mais pessoas possam assistir, possam entender e gostar desse projeto que a gente fez com tanto carinho. Então, usem o filtro, marquem o canal Futura, marquem o Paulo, marquem a gente, a Vanessa, que a gente vai ficar feliz em estar repostando e divulgando também. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, e sempre que precisarem, a gente está à disposição. Ok, a gente agradece e levem para as salas de aula, né, os alunos. Gente, realmente levem para a sala de aula. Eu ficaria muito feliz de saber que os jovens estão assistindo, aprendendo e sendo instigados a querer mais conhecimento, a pesquisar mais e tal. Agradecer ao pessoal por estar nos ouvindo aqui, muito obrigado mesmo. Agradecer quem assistiu. Falar de novo, assistam ali no Futura Play, tá aberto todos os episódios já, é só assistir. E não sei, não sou bom em dizer tchau. Eu também não. Mas é isso aí, pessoal. Então, obrigado a todos, né? A gente convida vocês, aproveitem esse tempinho aí que a gente tem antes das 19 horas e vão lá no Futura assistir a série. Certo, pessoal? Um abraço a todos e desejo a todos os participantes da jornada um bom evento desde já. Um abraço, Paulo.